Hello, pessoal! Vamos falar dos erros visuais que destroem a credibilidade da sua marca pessoal. Nos últimos dias a gente estava aqui falando de identidade, desejo, bloqueios invisíveis e hoje nós vamos para algo que o cliente percebe antes de ouvir a sua voz, que é o quê? A sua imagem visual. Aquilo que chega rápido para o cérebro do cliente, porque o cérebro decide se confia em você ou não em milissegundos, em pouquíssimos segundos. Então, nem todo mundo sabe disso. E como nem todo mundo sabe disso, nem todo mundo aplica as estratégias certas para alavancar. Você já sabia que a sua imagem pode te vender antes mesmo de você abrir a boca? Bom, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Justamente quais são esses erros visuais que fazem o cliente duvidar de você, por que isso acontece e como pequenos ajustes podem ser usados para mudar completamente a sua percepção de valor. E eu já vou te adiantar aqui, hein? Não tem a ver com beleza nem com dinheiro. Se você está me vendo ou ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Janile Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais, e eu ajudo empreendedoras que vendem serviço ou conhecimento a elevarem um posicionamento, se tornarem uma grande referência na área e, consequentemente, faturarem mais, cobrar mais caro também, acaba sendo a consequência aí. Bom, gente, deixa eu te levar aqui agora para uma cena. Pensa comigo, você entra numa conversa com um potencial cliente, você sabe que você é boa ou bom, você domina o que você faz, você é já uma autoridade em relação ao assunto, mas não necessariamente as pessoas ainda já estão te percebendo com essa autoridade. E aí o que você passa muitas vezes? Você sente que precisa se explicar demais, justificar demais, ficar tentando convencer demais e provar que o que você tem para oferecer é realmente uma boa opção. E mesmo com tudo isso, com todo esse esforço, o cliente ainda fica questionando, comparando, pedindo desconto, pedindo tempo para pensar, perguntando se você cobra orçamento. Eu recebi um orçamento de fulana que era, 30% mais barato, você consegue cobrir o orçamento? Vocês ouvem isso? Falem a verdade. E aí, gente, nesse caso, o problema não é o que você disse, está no que o cliente viu antes de te ouvir. Por quê? Porque a sua imagem não gerou uma percepção de alto valor. E a imagem que eu não estou falando só de roupa, não estou falando só de ser belo, eu estou falando da imagem como um todo. O que é a imagem? Aquilo que o olho capta e envia para o cérebro. Então, tudo que eu vejo em você, linguagem não verbal, linguagem visual, e também nas suas mídias. Não é só a sua aparência. A sua apresentação pessoal também é um ponto muito importante. Mas aquilo que eu vejo sobre você na internet também vai dizer muito sobre você. Qual que é o maior erro, então? A maioria de vocês acredita que essa credibilidade vai vir de currículo, de experiência, de ter muita técnica, resultado, anos de estudo. E aí eu converso com vários profissionais aqui e sempre eu vejo vocês falando assim, eu comecei agora, tem pouco tempo. Tá, quanto tempo tem? Aí já tem 2 anos. Cara, você acha mesmo uma pessoa que começou há 2 anos, tem pouco tempo de mercado? Não é isso. Você fica falando que tem pouco tempo porque as pessoas ainda não estão te reconhecendo como autoridade na área. Então você sente que você precisaria de mais tempo para ser reconhecida. E não é o tempo. Porque eu já atendi profissionais com mais de 10 anos de experiência que ainda assim cobrava muito barato, tipo metade do valor que o mercado cobra. Por quê? Porque ela não conseguia se posicionar, ela não conseguia ser vista como essa grande profissional. A percepção de valor dela para o mercado estava muito baixa. Então não é sobre o tempo, não é sobre o tempo, é a falta da confiança visual que você traz. E sem essa confiança, você não gera essa confiança imediata, tudo é esforço. Porque eu vou ficar tentando te convencer ali. É claro que se você tem muito mais visibilidade, você tem chances de converter maior. Claro que funciona. Mas às vezes não é isso. Tem gente, se
todo mundo que tivesse mais de 100 mil seguidores estava vendendo horrores. Quantos influenciadores a gente já viu aí de marcas reclamando que contratou um influenciador X e não conseguiu ter retorno porque o influenciador não vendeu, não influenciou no fim das contas. Falta de autoridade também, falta de percepção de valor. Mas aqui também a imagem não é só post, é todo o conjunto, tá? E quais são esses erros, então, que destroem essa credibilidade que você tem? O primeiro, sim, é uma desordem visual. Muitas vezes você está em ambientes confusos, está muito poluído, as informações ali, elas estão em excesso. Então, por exemplo, você vai gravar um vídeo, você não se preocupa com o cenário, você não tem clareza na hora de abrir a boca, você acaba sempre improvisando. E aí, se esse seu visual está confuso, o cérebro entende que o processo também pode estar. E aí pode ser uma questão até na forma como você se arruma. Na combinação de cores, de penteado, de peças de roupa, tudo isso pode trazer essa desordem no visual, sabe? Aquele excesso de informação. Um outro ponto, às vezes, é uma incoerência de imagem. Quando a sua imagem não está combinando com o nível do serviço que você vende, também causa insegurança. Então, se você cobra caro, sua imagem tem que ser cara. Se você não cobra tão caro assim, você também não pode ter uma imagem tão cara. Ainda que seja um pouquinho acima da média, mas não pode ser tipo, eu cobro um pouquinho acima da média e vou ter uma imagem como se fosse ultra mega cara. O discurso não vai casar. Você vai ter uma autoridade com visual frágil. Porque, na verdade, isso vai causar até distanciamento com o seu público. Então, o preço alto com imagem também amadora não te vende. E eu já vi muitos de vocês também fazerem isso. E aí, o que você precisa, na verdade? Se você quer ter um posicionamento premium, você precisa ser premium. A sua estética não pode ser comum. E aí, você tem o quê? Uma incoerência que vai gerar uma desconfiança imediata. Se você tem um preço comum, você precisa parecer comum. Não que sua entrega seja comum, mas eu preciso que a minha imagem reflita o preço que eu cobro. E aí, às vezes, também, você pode ter um excesso de acessibilidade. Tipo um visual que é amigável demais, ou informal demais, disponível demais. Lembra que eu já falei em outros insights aqui até sobre a questão da agenda, de quanto você está ali dialogando. O que vai comunicar essa acessibilidade no visual? Que você tá livre, você não tem agenda, você tá ali sempre disponível, é como se não tivesse um limite da sua parte. Isso dá uma sensação de pouca exclusividade. Não quer dizer que você vai ficar demorando para responder o cliente ou não vai responder as dúvidas porque você não quer ser acessível. Não é sobre isso. É sobre como você conduz uma conversa. Porque você pode conduzir a conversa e levar para um nível justamente que gere a sua venda, né? Afinal de contas, pense até em você como cliente. Às vezes você quer tirar algumas dúvidas. Não é só porque você quer sugar antes, tá? Mas é importante que vocês também tenham essa clareza que aqui na internet tem muita gente que só faz sugar. Suga e não quer investir em nada. E depois fica reclamando que ela não cresce. Então precisa ter essa imposição de limite. Você tem que colocar essa barreira ali. Até porque o nosso cérebro vai confiar em quem parece que é mais seletivo. Não uma pessoa que está disponível o tempo todo. Pegaram esse gancho aqui? Então, muitas vezes o que acontece não é que o cliente está duvidando do seu serviço. Eu não sei sobre o seu serviço, eu só vou saber sobre o seu serviço se eu conversar muito com você. Daí eu vou ter uma ideia sobre o seu serviço e se eu fizer o serviço contigo, aí eu vou saber o que eu penso sobre o serviço ou não. Ou talvez se eu perceber, ou ler, ou ver, ou ouvir opiniões de outras pessoas que já fizeram serviço, procedimento com você. Certo? Então, na verdade, o cliente ele não está duvidando do seu serviço, ele está duvidando da versão que a sua imagem está apresentando. O quanto de congruência essa imagem sua, visual, tá? Reforçando, imagem é sempre visual. Então, da sua apresentação pessoal, do seu perfil, do seu cenário, do seu espaço de atendimento. Se você tem um consultório, clínica, escritório, qual é a imagem que tem ali, né? E a gente vai pensar assim em decoração. Se é atendimento presencial ou se é atendimento online, online a gente tem um cenário. E no presencial tem todo o espaço para você pensar.
Então, enquanto você muitas vezes fica tentando convencer com palavras, o visual da sua marca, e você é uma marca, vale sempre lembrar disso, ele já, na verdade, fez com que o cliente decidisse contra você, porque o seu visual não te vendeu. Então, assim, pra gente fechar aqui nosso insight rápido, você não precisa se tornar outra pessoa. Você precisa alinhar o que você é com o que o cliente vê. Ou seja, quem você é, o que você deseja transmitir e o que vai ficar bom em você para chegar nesse lugar. E daí, quando essa imagem e a identidade caminham juntas, a credibilidade vai deixar de ser explicada. E aí, o que vai acontecer? As pessoas vão sentir em você. Você vai exalar essa credibilidade. Beleza? Então, pra gente fechar aqui, me conta o que você sente que mais te prejudica hoje. Desordem, incoerência ou talvez até excesso de acessibilidade. Comenta aqui embaixo nos comentários, vou adorar ler tudo, quero saber sua opinião e volto a responder.